aquele tipo que diz assim, olha, meu espaço é muito pequeno, isso me impede, né, de ter mais verde dentro da nossa casa. Se é isso que te impede, que tal começar a pensar nas prateleiras para receber as verdinhas de braços abertos? Calma, porque antes de tudo é preciso entender algumas coisas, olha só. Um erro que ocorre bastante é a gente querer adaptar a nossa casa às plantas, quando na verdade nós temos que adaptar a planta à nossa casa. Primeiro de tudo, a gente vai fazer um mapeamento do ambiente, onde é que tem mais luz, onde é que tem incidência de sol, se o ambiente é mais sombrio. Então, baseado nisso, aí sim a gente vai estudar um pouco mais as espécies que se adaptam àquele ambiente que a gente já reconheceu que tem. A gente aqui tem alguns exemplos, né? Quais são essas plantinhas? Sim, eu coloquei bastante folhagens, como vocês podem ver. Elas se adaptam bastante ao ambiente interno. Temos o filodendron, temos aqui as peperômias, temos as marantas que amam esse ambiente interno. Temos aqui a maculata, tão queridinha do momento, temos antúrios, enfim, temos uma gama. O ideal realmente é a gente analisar o nosso ambiente e assim a gente escolher as plantinhas corretas. No caso, Priscila, o pessoal que tem assim uma prateleira mais perto do sol, né, onde o sol bate lá na casa da pessoa, quais são as plantas indicadas? Bom, aí a gente vai verificar, esse sol é meio período, é período inteiro, dependendo. Se for o período inteiro, aí a gente tem plantinhas com flores, 11 horas, alfinete para quem gosta de folhagem. O mais importante é você observar, essa planta vai crescer demais, é uma planta que ela tem um crescimento vigoroso pendente. Como é que essa planta se comporta? É uma planta que estoura o vaso, de repente cria muitas raízes, então isso é um bom ponto para se levar em consideração. No caso da prateleira não ter acesso ao sol, quais são as plantas indicadas? São plantas de sombra. Isso, plantas de meia sombra ainda requerem uma certa iluminação. A gente vai observar que as plantas que gostam desse ambiente com menos incidência de sol têm as folhagens mais escuras, normalmente uma folhagem com aparência de plástico, uma folhagem mais gordinha. As plantas que gostam de mais sol, elas são mais puxadas para os tons mais claros, um verde mais claro, um branco. E aí, Priscila, qual a altura ideal para colocar essas plantinhas nas prateleiras? Sempre colocar as plantinhas aonde a nossa vista alcança. Nada de colocar uma prateleira lá em cima ou mesmo lá embaixo, naquele cantinho do rack que todo mundo quer ocupar com uma plantinha. Não dá certo, porque com certeza a gente vai acabar esquecendo e descuidando daquela planta. Existe, por exemplo, algum vaso que seja indicado para as prateleiras para evitar acidente? Às vezes o peso da planta pode derrubar a prateleira quando vê tá lá a plantinha toda no chão. Sim, aqui nós trabalhamos muito com material de cerâmica, vasos cerâmicos, porém é um pouquinho mais pesado, então a gente vai balancear. Se optar por vasos de cerâmica, use um substrato mais leve, né? Claro que de acordo com a planta, mas um substrato mais leve. Temos também vasos de polietileno, que aí eles por si já é mais leve, então você tem um pouquinho mais de liberdade de trabalhar esse substrato. Priscila, qual a dica para rega? Por exemplo, nessa altura que a plantinha tá, se a gente chegar, né, para regar, pode acontecer algum acidente. E aí, como fazer? Ou você opta por colocar pratinhos debaixo de cada vaso, ou então você retira a planta mesmo, está num ambiente aqui que eu estou vendo um pouquinho mais alto, eu retiro a planta, levo na cozinha, na lavanderia, faço a rega, espero escorrer toda a água e devolvo para a estante. Isso vale para adubação também? Isso, a adubação hoje em dia a gente tem adubos pronto uso, né? Que é só chegar e borrifar as folhinhas das plantas, são adubos foliares que já facilitam muito a nossa vida. Com as informações corretas, você não mata a plantinha, não. É só saber escolher onde colocar cada uma, tá? Deixa eu lembrar para vocês que aqui no